Oi, 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 eu sou Gero Silva, seja bem-vindo ao Porta-Voz. O que eu vou contar para vocês hoje aconteceu numa unidade do Exército Brasileiro. O ano 1990, o quartel 24º Batalhão de Infantaria Blindado, o famoso e extinto 24 BIB. Recentemente essa área foi cedida à Polícia Militar do Rio de Janeiro para treinamento do BOP. Bom, vamos lá. Havia uma companhia com 3 soldados que estavam presos. Pois é, soldado Crato, soldado Catanhede e soldado Pereira. Estes 3 soldados, eles eram presos disciplinares. Tem uma diferença, o preso criminoso e o preso disciplinar. O preso disciplinar é aquele que cometeu uma falha ali dentro do seu serviço, no dia a dia, no quartel e tal, uma irregularidade qualquer disciplinar. O preso criminoso, como a palavra diz, cometeu um crime, roubou uma arma, matou uma pessoa, coisa desse tipo assim, sabe? Então tem uma diferença. Naquela época, não sei se ainda as coisas funcionam do jeito que funcionavam em 1990, mas naquela época um preso disciplinar não podia passar de 30 dias numa prisão, enquanto o criminoso tinha que cumprir a sua pena, na verdade, a sua sentença lá do Tribunal Militar. Então, vamos lá. Esses 3 soldados estavam numa cela dentro do 24 BIB, ali na região da cadeia, onde chamavam P13, né? P13 era o posto número 13, onde fica ali as celas. São 3 celas, eram 3 celas. Tinha uma cela que estava ocupada por um sargento que cometeu um crime. Sargento não se mistura na cadeia com soldado e cabo, entendeu? Então são separados, né? Então estava esse sargento numa cela, estavam esses 3 soldados na outra cela e numa terceira cela, e tinha uma terceira cela vazia, ela estava indisponível, estava toda quebrada e tal, precisava de reforma para poder abrigar uma pessoa. Bom, nessa época também acontecia um lance curioso. Os soldados que estavam condenados por crime ou respondendo a algum processo, estavam presos, eles não ficavam num lugar, presos num determinado lugar o tempo todo. Eles faziam um rodízio de quartel em quartel, de unidade em unidade, né? Um mês numa unidade, 2 meses na outra, e assim acontecia. Não sei porquê, mas era dessa forma que acontecia. E chegou a hora dos soldados criminosos, dos presos criminosos do Rio de Janeiro, passarem o seu período no 24 BIB. Tudo bem, até aí tudo bem. Só que uma cela indisponível e os 3 soldados que estavam ali presos, disciplinares, não podiam se misturar com os criminosos. Então o que fizeram? Tiraram esses 3 soldados, levaram para a companhia para ficarem como soldados detidos na companhia, enquanto a cela era ocupada por esses outros soldados criminosos. Pois bem, esses soldados foram para a companhia, só que com um detalhe: eles não eram detidos, eles eram presos. Então tinha que ter um cuidado especial com esses soldados, né? Então designaram o cabo de dia para ficar tomando conta desses soldados, o cabo de dia da guarda principal do quartel, para ficar tomando conta desses soldados durante o dia todo e tal, durante a noite, né? Então assim foi feito. Chegando à noite, os soldados foram para o cassino, onde tinha ali uma mesinha de sinuca, uma mesinha de totó, tinha som, tinha TV. Então aquele lazer que o pessoal tinha à noitinha antes do pernoite, antes, um pouquinho até depois do pernoite, antes de dormir. Era aquela região ali que o pessoal ficava ali se distraindo enquanto estava no quartel. Eles foram para lá à noite e esse cabo ficou ali tomando conta desses soldados. O soldado Crato chamou os outros 2 que estavam presos com ele e falou o seguinte para eles: pessoal, eu vou em casa hoje.
Não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou em casa hoje. Vocês dão um jeito de vocês depois. Vai um de cada vez. Essa é a ideia. E ele começou a planejar seu esquema. Só que tinha um cabo que estava tomando conta deles. Como é que ele ia em casa? Ele já tinha feito o seguinte: preparou a cama dele com travesseiros e uma coberta. Então, todas aquelas camas esticadinhas, lá no final a cama dele estava com travesseiro e coberta. Ninguém tinha entrado ali no alojamento, naquela parte do alojamento, a não ser ele para fazer isso. Então, ele foi lá para o cassino e ficou. E numa determinada hora, ele fez o seguinte: vou dormir. E o cabo ficou de olho nele. Enquanto ele saía para a região das camas, o cabo foi atrás, o acompanhou, ficou de certo lugar olhando para ele enquanto ele se dirigia para a região das camas. E assim ele procedeu. Virou para a região das camas, o cabo olhou, tá bom, e voltou para o cassino. Imediatamente o soldado do Crato saiu de fininho, voltou, desceu as escadas e foi lá, passou pela reserva de armamento onde estava um colega dele de serviço, daquela mesma companhia. O colega dele falou: o que você está fazendo aqui, Crato? E ele disse: eu vou em casa. Ele: cara, você tá maluco? Tá doido? Eu vou voltar no primeiro quarto, que era o quarto de hora que eles estavam naquele momento, né? Então, eu vou voltar no primeiro quarto de madrugada e você vai estar aqui, eu vou entrar e vai dar tudo certo. Ele: cara, mas e aí na frente tem os outros soldados? Não esquenta a cabeça. A guarda que estava... quem estava de guarda naquele dia era uma outra companhia, mas todo mundo era amigo dele, então ele tinha certeza que ele ia conseguir passar. Ele passou pela região onde tinha a cadeia e estava lá um outro soldado, conhecido dele. E a mesma situação, o espanto: o que você está fazendo aqui? A mesma história: eu vou em casa. Ele: cara, nem te vi. Vai com Deus, nem te vi passar por mim. E ele foi. Aí ele chegou na garagem e tem lá uma guarita. E tinha uma guarita que ficava para a saída, que dava, tinha um muro que dava para a favela Roquete Pinto, em Ramos. Então seria, o plano dele era esse, era passar por ali, por aquele muro, mas só que perto da guarita, não tinha jeito, ele tinha que falar com o soldado da guarita. E ele foi. Quando ele chegou perto da guarita, o soldado que estava lá em cima, por sorte, era muito amigo dele. E ele falou, deu aquele assovio, chamou o amigo olhou para baixo e falou: cara, o que você está fazendo aqui essa hora? Ele falou: eu vou em casa. Não, cara, não posso deixar você fazer isso, tá maluco? Ele falou: poxa, cara, eu volto no quarto de hora, no mesmo quarto de hora, de madrugada, você vai estar aqui, eu vou entrar e vai dar tudo certo. Ele: caraca, você é doido, cara, ó, nem te vi. E ele subiu no muro. E quando ele começava a passar sua perna por cima, o muro cedeu um pedaço lá em cima. E ele falou e o soldado que estava na guarita falou para ele assim: vem o Honda. E ele desceu do muro de volta e entrou debaixo de um carro, de um jipe que estava ali perto. E o Honda vinha lá em cima. Quando o Honda chegou perto da guarita, fez aqueles procedimentos de se identificar e tal, para os soldados da guarita, e perguntou pro rapaz que estava na guarita: o que está acontecendo? Que barulho foi esse? Ele falou: nada não, tem um monte de rato aqui. E o Honda, o sargento, falou assim para ele: deixa eu explicar para vocês o que é o Honda. O Honda é o cara, que é geralmente o sargento, o oficial, que faz a ronda para ver se está tudo certo no serviço. Então, esse Honda ele vai circulando e vai em cada posto onde tem um soldado falar com esses guardas, né? E nesse caso era um sargento. Então, esse Honda ficou ali encucado com aquele barulho e tal. Ele falou: não, tá tudo bem, é só tem um monte de rato aqui e tal, mas tá tudo certo. O Honda foi embora. O soldado Crato subiu no muro,
pulou para o outro lado, caiu dentro da favela Roquete Pinto. E ali perto estava a Boca de Fumo. O soldado Crato estava com sua conguinha, estava com uma camisa no ombro e estava com aquele short verde dos internos, daquele serviço interno do expediente, do dia a dia. E quando ele passou pela Boca de Fumo, um bandido armado... O que tá vendo? O que foi? E ele mostrou a camisa assim e estava escrito: Soldado Crato. Soldado Crato. E o bandido falou assim: ia lá, soldado, tá fugindo, tá fugindo. E foi esse o sufoco que ele passou ali naquele momento, com os caras com a arma apontada para ele. Naquela época, o pessoal dali, que estava naquela boca, não mexia com o pessoal que estava lá no quartel. O pessoal do quartel não mexia com eles. Cada um na sua ali. A guarda era para evitar que acontecesse uma invasão no quartel. E isso era feito com muita segurança. Então, mas ninguém mexia com quem estava lá e ninguém de lá mexia com quem estava aqui. Era o que acontecia. E os caras ficaram tirando sarro com a cara do Crato e até que o Crato foi embora. Quando o Crato chegou na sua casa, o pessoal olhou para ele e falou assim: ué, mas você não estava preso? E o Crato falou o seguinte: estava, mas agora eu vou dar um rolé. Foi, mudou de roupa, fez barba, passou um perfuminho. Agora, como é que ele chegou em casa, hein? Vocês fazem ideia de como ele chegou em casa? Diz o Crato que ele pegou carona num ônibus. O cara deu carona para ele chegou em casa. Essa é a história. Beleza? Então, ele chegou lá, fez a barba, botou uma roupinha legal, passou um perfuminho e tal, falou: poxa, vou namorar. Pegou a motinha dele e foi para casa da sua namorada. Foi lá na casa da sua namorada, deu um rolezinho, curtiu bastante, namorou bastante. E ele está curtindo aquele momento, só que ele tinha apenas umas 3 ou 4 horas para fazer isso tudo, porque ele ia ter que voltar. Senão ia dar ruim para ele. E ele fez isso. Voltou para casa, só que quando ele chegou em casa com a sua moto, ele não podia ir de moto para o quartel. Como é que ele ia de moto pular o muro? Não podia. Então ele deixou a moto em casa e ele percebeu que a hora já era avançada, ele tinha que correr. Ele nem trocou de roupa, ele pegou o short, botou numa sacolinha, pegou a sua conguinha, botou na sacolinha e foi com aquela roupa que ele estava, arrumadinho, para Avenida Brasil. Você quer saber o bairro que ele estava? Não. Ele foi para Avenida Brasil para pegar um ônibus, para descer lá perto do quartel e entrar de novo. Naquele estado que ele estava, todo arrumadinho. E foi. Pegou um ônibus ali, ele já estava com dinheiro, ele conseguiu dinheiro, já estava com dinheiro, pagou sua passagem, foi lá e tal, desceu perto da favela Roquete Pinto, e quando ele entrou na favela Roquete Pinto, ele achou uma coisa muito estranha, alguma coisa muito estranha estava acontecendo ali. Ele achou isso. Por quê? Aquela favela era muito movimentada, né? Aquela favela tinha uma vida noturna intensa. Os bares ficavam abertos, forró, pessoal bebendo, outro bar com pagode, assim funcionava aquela favela ali, a noite toda, né, muito agitada. E quando ele chegou, estava um silêncio ensurdecedor. Ele entrou e foi caminhando naquele silêncio e tal, e viu alguns corpos lá na frente. Apreensão. O que será aquilo? Será que são pessoas mortas? Ele foi se aproximando, eram porcos e cabras que estavam deitados no chão. Então ele já criou aquela imagem de pessoas mortas, porque aquele silêncio não era normal naquela favela. Quando ele viu aqueles animais, ele tranquilo, e passou. Ele viu numa esquina lá na frente um cachorro, bem na esquina. Foi se aproximando, ele tinha que passar por aquela esquina para poder seguir no caminho da guarita. Quando ele chegou perto daquela esquina, aquele cachorro começou a latir. E ele acelerou o passo, aquele cachorro começou a latir. Quando ele olhou para dentro da rua, tinha mais de 10 cachorros. E eles olharam para ele e começaram a latir também. E veio aquele monte de cachorro em cima dele. E ele correu com muita vontade para chegar logo na guarita. E os cachorros atrás dele, fazendo aquela barulheira toda.
E ele conseguiu chegar perto do muro. E o soldado que estava lá, já, de novo, o mesmo plantão naquele quarto de hora, quando ele chegou, o soldado gritou: vambora, 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 cara. E os cachorros vinham atrás e ele meteu a mão no muro, um pedacinho do muro lá de cima quebrou e ele caiu para trás. Os cachorros chegando perto, ele subiu de novo, conseguiu pular pro outro lado. O barulho foi imenso. Ele caindo, o barulho dele caindo do outro lado. A sorte é que não tinha ronda naquele momento. E ele fez aquele mesmo procedimento. Passou pelo outro posto, de frente para a cadeia, onde estava o outro soldado. Que bom que você voltou. Passou pelo outro lá na reserva dos armamentos, que era amigo dele, da companhia. Que bom que você voltou. E foi para o seu armário, abriu lá o seu armário, colocou a sua roupa lá dentro, vestiu o seu short e foi para a sua cama. E no dia seguinte, todos animados. Aquela história circulava ali dentro da companhia, alguns sabiam, outros não, e aquela história foi prosperando, prosperando, e os outros dois soldados, o Catanhede e o Pereira, querendo ir em casa também. Ó, hoje eu vou, e o outro falava, hoje sou eu, não, você vai amanhã e tal. E ficou naquela discussão, ninguém sabia na verdade quem ia, não tinham decidido ainda, e o dia foi passando. Quando foi chegando o final da tarde, a notícia: pessoal, a cela está pronta, recolham os soldados que estão presos e estão aqui na companhia. E foram recolhidos para a nova cela. E naquele dia mais ninguém foi em casa. Foi bom, ao mesmo tempo foi ruim. Foi ruim porque ninguém conseguiu fazer o que o Crato fez. Mas foi bom também porque não deu ruim para ninguém. E aí? Foi sorte? O que você acha? Essa história aconteceu mesmo no 24 BIP do Rio de Janeiro? Se aconteceu, o comando não sabe. Até hoje. Os nomes? Tem nome fictício, tem nome verdadeiro. Não esquenta a cabeça com isso. Mas você acha que essa história aconteceu? Vai lá nos comentários. Dê lá a sua opinião. Não deixe de dar o seu like nesse vídeo. É muito importante o seu like. Tá? E comentário também é importante. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Esse é o Porta-Voz. Até o próximo vídeo. Beijo.